Vamos dar início ao nosso culto. Nesse momento nós possamos concentrar todos os nossos pensamentos, todo o nosso coração ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite e queremos te adorar com tudo que nós temos. Que assim como diz esse louvor que nós vamos louvar agora, que o Senhor seja o centro do nosso ser, que nós venhamos construir com as nossas vidas um altar onde o Senhor venha ser adorado todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, em cada detalhe, em cada área, todos os dias, que em nenhum lugar, Pai, de nós não venha ter o Senhor, que nós venhamos ser preenchidos totalmente pela Sua presença, que nós venhamos glorificar o Senhor em tudo que nós temos, em tudo que nós somos. Então nós oramos nessa noite para que o Senhor venha sobre nós com a Tua presença, nós possamos entregar ao Senhor louvor ao Senhor sagrado, nós possamos te adorar de uma forma que o Senhor receba, Deus, em nome de Jesus. Nossa adoração venha ser recebida pelo Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus esse culto, abençoa, Pai, em nome de Jesus as nossas vidas, quebranta, Pai, os nossos corações, nós possamos nos derramar diante da Sua presença, nós possamos nos derramar diante de Ti, e que a cada detalhe, Senhor, o Senhor venha ser glorificado, venha ser exaltado, venha ser engrandecido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo
você puder ficar de pé, vamos nos alegrar. O próximo louvor fala sobre dançar na chuva, porque o Senhor nos fez uma nova criatura, nos transformou, nos colocou em um novo caminho, que é o próprio Cristo, que é a verdade e a vida. Então que a gente possa se alegrar que o Senhor nos tirou
de um lugar de deserto, de um lugar longe dele, de um lugar de guerra com Deus, para estar em paz com o Senhor. Então há muitos motivos para nos alegrarmos, para cantarmos, para pularmos e dançarmos na presença do Senhor.
Mesmo que os nossos sentimentos, as nossas emoções nos tragam tristezas, ter o Senhor é um motivo de muita alegria. Muita alegria. Amém. Vamos declarar que o Senhor é poderoso. Isso é uma grande verdade. O Senhor ele é poderoso. Ele está sentado no seu trono, governando tudo, estando no controle de tudo, inclusive de toda a nossa vida.
Amém. Deixa eu compartilhar o link. Foi. Quem for abrir a Bíblia, vamos abrir em Lucas 24. Lucas 24, do 13 ao 35. Então, a gente vai fazer uma exposição dos versículos, tá bom? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do capítulo 13, do versículo 13 em diante, até o 25 ou até o 32. Vamos lá, versículo 13. Eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distante de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos foram retidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de comunicação são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele lhe disse: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em efeitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, elas vieram e dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que dizia que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito. Mas a ele não viram. E então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração para creres em tudo que os profetas falaram. Não convinha que Cristo sofresse essas coisas para que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e o partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abriu as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles lhes contaram as coisas que tinham acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. E enquanto lhes falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Mas
Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo o Espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que surgem pensamentos em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, mostrou-lhes as suas mãos e os seus pés, e eles ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui o que comer? Então eles deram um pedaço de pão, aliás, um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. Amém? É aqui, texto bem extenso, mas bem conhecido. Primeiro a gente vai se situar aqui no contexto do que está acontecendo aqui. Né? A palavra fala que e eis que 2 deles iam no seu caminho. Onde é que eles estavam indo, os discípulos? Os discípulos estavam voltando para sua cidade, eles estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. A gente lembra que Jesus morreu na sexta-feira, foi morto na sexta-feira, aí passou o sábado e ressuscitou no domingo. Né? Então eles estão voltando ali depois, no domingo à tarde, porque a distância de Jerusalém para Emaús é aproximadamente 60 estádios, que dá cerca de 10 a 11 quilômetros. E pressupõe-se que para eles chegarem na cidade deles já anoitecendo, porque o dia naquela região, naquele povo, e naquela época, o dia acabava às 6 da tarde. Então, a partir das 6 horas, acabava o dia, já era contado como noite outro dia. E daí, tem-se por entendimento que essa caminhada de Jerusalém até Emaús dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Né? 10 quilômetros dá para fazer tranquilo em 2 horas e meia andando, se apertar o passo. Então eles tinham passado pela festa da Páscoa em Jerusalém lotada de gente, né? E daí tem todo aquele alvoroço de Jesus, de pegarem Jesus, de humilharem Jesus, de crucificarem Jesus na sexta, de matarem Jesus, no sábado ele está no túmulo, mas no domingo ele ressuscita. E daí a palavra fala que eles iam no caminho de volta para casa. Eles eram discípulos de Jesus, mas não faziam parte dos 12 discípulos de Jesus, que agora eram só 11, porque Judas tinha se matado. Então agora era só 11, e eles não faziam parte desses 11, eles eram discípulos comuns, né? Vamos dizer assim, comuns. Porque Jesus, em algumas outras passagens, vai falar que tem mais 70 discípulos, né? Ou 72. Então esses 2 discípulos faziam parte dos discípulos de Jesus, mas não faziam parte dos 12. E eles vão para casa, a palavra fala que eles vão para casa discutindo sobre as coisas que aconteceram. Eles esperavam. Peraí que eu vou fechar a porta. Então, deixa eu lembrar o que eu estava falando. Eles esperavam. A palavra fala que eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel, que Jesus fosse o cara que ia remir, resguardar Israel, tomar Israel do jugo de Roma, e eles iam, né, entristecidos e debatendo sobre isso. Se a gente conseguir imaginar, é como se nós tivéssemos ido para um grande evento, gastado muito dinheiro para ver um show de um artista ou de um pregador famoso, e você investe ali seu pouco salário mínimo naquele ingresso e compra o bilhete, compra a Bíblia, compra para ir assistir esse pregador, e esse pregador infelizmente não aparece. Não vai, ou não dá notícias, e aí você volta com o seu amigo comentando sobre isso. Tu viu, rapaz, a gente esperava que o cara fosse, o cara não foi. E a gente estava mesmo crendo, seguiu ele, viu os dons, viu o ministério dele. E a palavra fala que eles iam no caminho de Emaús, no caminho para Emaús, discutindo sobre isso, arrazoando sobre isso, sobre as coisas que tinham acontecido, sobre o que eles tinham visto. E nessa hora, Jesus aparece no meio deles, do nada, aparece no meio deles, e pergunta o que eles estavam falando. Sobre o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam discutindo. Parece muito normal, né? Assim, você está caminhando para casa, já vamos supor ali
é por volta de 4 da tarde, porque se leva 2 horas para chegar em casa, tem que sair 2 horas para chegar lá anoitecendo. Já que quando eles chegam lá, fala para Jesus que está anoitecendo e pede para ele ficar. Então, supondo que eles estão ali 4 da tarde saindo, Jesus acompanha eles e começa a puxar assunto. E isso era normal no contexto daquela época, porque, como o próprio Jesus fala, tem a parábola do bom samaritano, de alguém que ia no caminho para Jerusalém, para o templo, e é assaltado. É agredido e fica no beira do caminho. E daí a história, Jesus fala que passa um levita, e passa um sacerdote, e passa um samaritano e ajuda essa pessoa. E os dois que passaram e não ajudaram. Então era comum as pessoas em percursos longos irem caminhando ou de dupla, ou esperar alguém passar para ir junto. Então não era algo anormal você chegar e puxar conversa com uma dupla de amigos ou com uma pessoa para poder seguir junto o rumo, né? Então Jesus pergunta o que está acontecendo e a palavra fala que os olhos deles foram fechados para que não reconhecesse. As traduções não deixam claro se Jesus realmente fechou os olhos dele ou se pela tristeza que eles estavam sentindo, o sentimento de algo não ter dado certo, a palavra não... de frustração, obrigado. Aquele sentimento de frustração cegou eles para que eles reconhecessem Jesus. Se nós trouxermos para o nosso dia a dia, existem situações que nós passamos que a solução é muito, muito óbvia, está na nossa cara, mas pelo decorrer da situação, por ser algo talvez inesperado, a gente acaba não percebendo que é muito fácil resolver e foca em outras coisas, foca em se lamentar, foca em olhar para o que poderia ter acontecido ou não acontecido, e acaba que a solução fica de canto até que chega um momento que você pensa, meu Deus, era só ter feito isso, era só ter colocado água aqui, era só ter enchido o filtro, né? E coisas práticas, assim, soluções práticas que muitas vezes, pelo estado do nosso coração e da nossa mente, a gente não olha para isso, é muito normal, a gente não olha. E talvez seja isso um dos motivos deles terem fechado o coração e os olhos e não terem percebido que era Jesus que estava com eles. Né? Como nós também podemos entender assim, que Jesus, ele, antes de morrer, ele foi flagelado. Ele foi cuspido, foi esfaqueado, apunhalado, foi cortado com chicote, o seu rosto foi batido, sangrado. Então ele estava praticamente desfigurado quando morreu. E quando ele ressurge, ele não ressurge desfigurado. Ele pede para os seus discípulos verem as mãos dele, onde estão as marcas dos pregos, mas provavelmente o seu rosto não estava desfigurado. Então, se você viu, né, entrando na cabeça dos discípulos, se você viu o seu mestre ali na cruz, ali, quase esquartejado, sangrando, você jamais vai entender que essa pessoa está do seu lado conversando com você. Então pode ser um desses dois motivos, ou mais motivos, pelo qual a palavra fala que os olhos deles foram fechados. Ou até mesmo o próprio Cristo, para que pudesse desenvolver uma conversa e ensinar a eles o que devia ensinar, né? Fechou os olhos dele, o entendimento, para que eles não entendessem antes, não ficassem aleluiados demais e esquecessem de aprender sobre Cristo. Então eles, seguindo o versículo, Jesus pergunta o que aconteceu, né? E eles falam assim, de tanta gente que estava lá, você é o único forasteiro, né? O único visitante que não sabe o que aconteceu com Jesus, porque assim, a gente deve lembrar que no período da Páscoa, ali, era o período que Jerusalém estava mais cheio de gente. Então era comum ter muita gente visitando, muita gente entregando trazendo o seu cordeiro para a Páscoa, junto com a família, para celebrar a Páscoa. E aquela reunião, aquele ajuntamento de pessoas foi marcado por todo o flagelo de Cristo. Jesus roubou a cena disso tudo, então não tinha ninguém que não estivesse sabendo do que aconteceu com Jesus. E daí o discípulo pergunta, né? Esse Cleopas, existem duas linhas de pensamento, né? Que dizem que que um desses discípulos poderia ser o casal, né? Um homem e uma mulher, remetendo que quando Adão e Eva caíram, seus olhos foram fechados,
E nesse caso aqui, Jesus abriu os olhos do casal. Existe uma linha de pensamento que traz esse raciocínio, que é o casal. E existe uma linha de raciocínio que é mais centrada, que diz que esse outro discípulo que não é nomeado é o próprio Lucas que participou disso. E ele narra na terceira pessoa para não trazer crédito para ele. E Cleopas, ele é mencionado porque lá na frente ele vai servir de testemunha desse mesmo fato de que viu Jesus ressuscitado. Então, esse Cleopas pergunta se o cara lá, né, que no caso é Jesus, se ele era um visitante que não sabia o que aconteceu com Jesus. Daí ele fala, você não sabe, Jesus de Nazaré, grandes feitos em palavra, que fazia grandes sinais e prodígios, a gente achava que ele era o Redentor de Israel. E daí depois que eles falam isso, da visão deles, de quem eles achavam que era Jesus e do que tinha acontecido, eles só focaram numa parte, que foi o que Jesus fez enquanto estava em vida, nos seus 3 anos. E esqueceram de tudo que os apóstolos, os profetas e os livros do Antigo Testamento falavam sobre Jesus. E daí Jesus fala para eles, né? Os confronta, chamando eles de nécios ou tardios. Deixa eu ver aqui. Tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Né? Uma pessoa sem conhecimento e com coração difícil de acreditar. Tardio para acreditar. Não é que você não acredita. É porque você precisa de muito esforço para poder acreditar. Precisa que tudo aconteça para que realmente você creia que é Deus que está contigo. Precisa que muitas coisas, precisa que o céu esteja o arco-íris preto e branco. Precisa que alguém venha e fale a roupa que você estava ontem, o que você comeu, e se você perde. Precisa de muitas coisas para que nós possamos crer que realmente Jesus é o Messias, que Ele está conosco. E Jesus fala isso, vocês são tolos e muito tardios para crer no que os profetas falaram. E continua, né? De acordo com o que os profetas falaram, não era necessário que o Cristo passasse por isso tudo para que ele fosse glorificado. E aí, a gente pode entrar num questionamento ou num entendimento sobre o tempo de palavra, né? Aqui a gente entende que 10 quilômetros, 2 horas de conversa é conversa. Mas em 2 horas de conversa, Jesus mostra para nós que o Antigo Testamento aponta diretamente para ele. Uma coisa sou eu e você, em uma ministração, ouvirmos ou falarmos que o Antigo Testamento aponta para Jesus. E dizermos textos aleatórios que remontam a isso. Outra coisa é o próprio Cristo, durante 2 horas de conversa, fala assim, não era necessário que isso acontecesse com ele não, para que ele fosse glorificado. E a palavra fala que desde começando com Moisés e passando por todos os profetas. Depois de Moisés, né, Moisés no Êxodo, do Êxodo vem Números, Levítico, Deuteronômio, e aí vai seguindo. Samuel, os profetas, os maiores, os menores, até Zacarias. Jesus vai falando sobre todos os profetas, explicando onde tinha passagem sobre ele e o que esses profetas falavam sobre ele. Durante 2 horas de conversa, Jesus está explicando todo o plano de salvação para aquelas pessoas que só tinham o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento que fala dos feitos de Jesus. Mas naquele tempo lá, Jesus precisou ensinar para o povo que o Antigo Testamento, que era só o que eles tinham, apontava para Cristo que já tinha vindo. Imagina eu e você com a Bíblia hoje que não tem o Novo Testamento, que não tem falando o que Jesus fez, ou quem Jesus realmente era, quando ele nasceu, como ele agia, como é que ele morreu, e a gente somente viu. Contemplou como qualquer outro discípulo contemplou. Em determinado tempo, a gente não conseguiu, e os discípulos também não conseguiram, linkar o que Moisés falava, o que Daniel, Jeremias, Isaías, Joel, Amós, Naum, Obadias, Oséias, Zacarias, Malaquias, Sofonias falavam a respeito de Cristo. Não era só uma pessoa falando, eram todos esses profetas e Moisés. No Êxodo, nos livros da lei,
né? Não que a lei aponte diretamente para Cristo, porque a simbologia do sacrifício em si, mas Moisés e os profetas apontavam para Cristo. Mas hoje nós temos o Novo Testamento, né? A verdade da vida de Cristo escrita e descrita em ações para que nós pudéssemos ter certeza daquilo que nós cremos, né? A gente falava isso no começo, né? Sobre a importância de viver como profetas, né? Antigamente, essas pessoas do Antigo Testamento, como é que elas foram salvas? Profetizando que Cristo viria e crendo que Ele viria. Então, antes de Mateus, né, que é o primeiro evangelho, para trás, Cristo não tinha vindo. Então, todo mundo falava que Ele viria. Os profetas falavam, vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente, vai vir um em poder e glória, e o Espírito será derramado, e tal. Mas todos eles apontavam para Cristo. E eles eram salvos por crer em Cristo. Nós, hoje, profetizamos a vinda de Cristo. Não é uma profecia que o próprio Cristo deixou. Ele fala assim, eu vou, mas eu volto. E eu não tardarei em voltar. O profeta Joel, o profeta Naum, ele fala assim que por mais que pareça demorado, não é. Aquele que vem, virá e não tardará. Se ele demorar um pouco ainda, esforça-te em esperar. Então a promessa de volta de Cristo, a profecia da volta de Cristo, nos torna, por missão, por entendimento da palavra, profetas da mesma profecia. Então, o discípulo, né? Aqui no caso dos dois, eles sabiam que haveria de vir essa pessoa que é remir Israel, mas eles não esperavam e não entendiam, porque Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós somos curados, e o castigo que está sobre ele nos trouxe a paz. Que ele seria moído pelas nossas iniquidades, que ele seria castigado pelos nossos pecados, e que isso agradaria a Deus. Então, o profeta estava lá. Mas assim como nós, muitas vezes, a gente pega só metade da palavra e acaba que vive em partes daquilo que a palavra fala para a gente. Né? Tem um versículo muito famoso que é tema de música é tema de tatuagem, é tema de discussão, que seja forte e corajoso. Que quando Deus fala para Josué, né? Eu estarei contigo, eu nunca te desampararei, mas seja forte e corajoso. Só que isso é só uma parte do versículo. O restante é assim, pega esse livro da lei e tu medita nele de dia e de noite para que você dê conta de fazer o que está escrito nele. E assim você vai prosperar o seu caminho. Não é só seja forte e corajoso, pega o restante do versículo, né? Seja forte e corajoso, beleza. E a gente vai ver lá em Josué, se você depois quiser ler em Josué, o tanto que Deus precisou ficar falando para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E não, pega esse livro da lei, pega o livro que Moisés deixou, medita nele de dia e de noite. Para que eu vou meditar nele de dia e de noite? Para que eu consiga fazer tudo que está nele. Para que eu consiga fazer tudo que está nele. Assim como os discípulos do caminho de Emaús pegaram somente a parte que Jesus era o cara mesmo que sarava, que curava, que levantava defunto, que sarava os coxos endemoniados. Eles pegaram essa parte que é verdadeira, mas esqueceram a outra parte que também é verdadeira. Que Jesus ia ser entregue, que Jesus ia ser crucificado, que Jesus ia morrer pelos nossos pecados e que Deus o restauraria. O próprio Cristo, durante o seu ministério, em muitas passagens fala, o Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer, mas no terceiro dia o Pai o ressuscitará. No terceiro dia o Pai ressuscitará. O próprio Cristo falava isso. Então, no caminho de Emaús, a gente vê a graça de Jesus em não abandonar pessoas que tinham não vou dizer a obrigação, mas tinham a condição de entender sobre ele, de não abandoná-los e sim ir com eles, explicando o plano da salvação desde o Antigo Testamento. E outro ponto de vista é de a gente entender que muitas vezes nós não ouvimos o que Jesus fala.
A gente até escuta. Por mais que sejam palavras sinônimas, vamos trazer um entendimento diferente sobre elas. Eu vou escutar, mas eu não vou entender e agir sobre o que eu escuto. Eu entendo que eu escuto que Jesus está comigo, eu escuto que eu tenho que me aproximar dele, que eu tenho que buscá-lo, eu escuto isso, mas eu não trago para o meu entendimento que essa parte sou eu quem faz. Existe no plano de Deus para mim, para a sua vida, uma parte que eu e você tem que fazer. Porque não estava, a gente vai abrir um parênteses aqui, não estava nos planos de Maria ser mãe de Jesus. Não estava. Foi soberania de Deus. Maria foi escolhida porque Deus quis escolher. Pela soberania que ele tinha, ele quis escolher. Tanto é que quando o anjo visita Maria, ela pergunta como, se ela não conhece homem nenhum, ele fala, o poder do Senhor será sobre ti, ele te cobrirá com as tuas sombras, e você dará a luz ao Filho de Deus, ele será chamado Santo, e as nações serão remidas por ele. No entendimento, né? Só que a parte de Maria, a gente vai pegar Maria porque fala sobre o nascimento de Cristo. Muitas vezes, e eu nunca me atentei para isso, né, anteriormente, a gente acredita que a gestação de Maria e o nascimento de Jesus foi algo assim, sobrenatural. E possivelmente não foi. Jesus não nasceu numa bola flutuando, ele nasceu como qualquer criança normal. Maria pode, muito possivelmente, Maria teve dor de grávida, Maria teve desejo de comer terra, muito possivelmente Maria teve noite sem dormir, com sintomas de gravidez. Jesus, quando nasceu, chorava. Jesus fazia número 1 e número 2. Como qualquer criança faz. Maria ficou noite sem dormir porque era a parte humana dela fazer. A parte sobrenatural foi Deus dar aquela criança para ela, sem ela ter conhecido nome nenhum. Mas a parte humana dela era fazer aquela gestação florescer. Agora imagina se Maria só vai alimentar esse feto no domingo de noite. Imagina se Maria decide alimentar Jesus, fazer dieta, né, espiritual, e alimentar Jesus só domingo de noite no culto. O sonho, o plano que Deus deu para ela só vai alimentar na igreja domingo de noite. Tendo todos os dias, imagina que Deus seria uma criança defeituosa, ou nem não seria. Como o plano que Deus nos entrega, né, o plano de Deus para Maria foi ser mãe de Jesus. Mas qual é o plano que Deus nos entregou? Qual o propósito que Deus te chamou? Tem pessoas que o coração delas arde por ministrar, que o coração delas arde por cantar, por tocar um instrumento. Mas entenda, a unção de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus não vai descer sobre a sua cabeça e toma aí, receba inteligência. Aí tu vai num belo dia acordar sabendo tocar um instrumento. Pode acontecer? Pode acontecer. É muito raro? É raríssimo. Deus, em soberania, pode fazer, mas por modus operandi, Ele quer que eu me esforce. Se arde em mim o desejo de pegar a palavra, e eu não abro a palavra, eu não estou alimentando esse plano, esse sonho que Deus colocou na minha vida. Certamente, esse filho, esse sonho, esse plano vai ser defeituoso. Ou nem nasce. Do mesmo jeito, para qualquer área da minha vida. Hipoteticamente falando, eu tenho um desejo de aprender o segundo idioma. Eu quero muito aprender a falar inglês, francês, espanhol, que seja. Mas eu não mudo nem a configuração do meu celular. Do básico do básico. Eu sei o que é galeria, eu sei o que é WhatsApp, mas eu não mudo. Eu não me esforço, eu não pego uma aula grátis, eu não pratico. Eu não faço a minha parte. Eu quero que um belo dia, igual o caso do rapaz lá do interior do Nordeste, que ele, né, tem uma reportagem na Record, depois eu vejo, isso é muito engraçado. Que ele vai dormir, ele não tem estudo. Ele é totalmente iletrado, ele não tem estudo. Ele vai dormir, tem um sonho, nesse sonho, 3 pessoas aparecem para ele no sonho, um japonês, um alemão, e eu acho que é italiano ou é francês o outro. E nesse sonho, essas pessoas ensinam ele a falar. E ele acorda falando. E ele fala, coloca lá, é verdade, ele fala.
E as pessoas pegam ele, levam, os repórteres levam ele lá para uma professora, e por mais que ele fale algumas palavras erradas e tal, ele pronuncia, ele conversa bem e tal, mas isso, quantas pessoas já receberam isso na vida? Eu saiba desse cara. Aí eu estou num belo dia, eu vou dormir até mais cedo para batizar comigo no meu sonho. E Deus falou assim, rapaz, aí ó, o YouTube aí cheio de negócio para tu estudar. Faz a tua parte, faz a tua parte. Sabe? Né? Receba inteligência não, mas, poxa, nos foi dado a graça de nascer nesse século. Nessa data. Já pensou tu nasce no tempo das cavernas? Sem produtos de beleza, sem poder cortar um cabelo. Sabe? Já pensou a gente nascendo... Meu Deus, já pensou vocês nascendo no tempo da Inquisição, cabelo pintado, a igreja queimando vocês? Sabe? A soberania de Deus escolheu que nós nascêssemos nessa época para que nós pudéssemos comprovar o amor dele e testemunhar a graça e misericórdia dele através das nossas vidas. Deus tem gerado em nós, né, e agora eu fecho esse parênteses, Deus tem gerado em nós sonhos e desejos que dependem também da gente de fortificar eles. Se eu me sentar, se eu me deitar, esse sonho ele não vai florescer, não vai frutificar. Voltando pro caminho de Emaús aqui, Jesus vai explicar, né, sobre tudo que os profetas falavam a respeito dele. E aí, entenda que nessa hora, o coração desses dois discípulos já está ardendo. Porque lá na frente, como a gente leu, eles falam assim, não ardia o nosso coração. Né? A gente, em outras palavras, eles estão falando assim, rapaz, tu não sentiu um arrepio quando ele estava falando a respeito das Escrituras? Aí o outro fala, sentia. Né? Nessa hora que Jesus está explicando sobre quem ele é no Antigo Testamento, eles já estão sentindo isso. Mas eles estão reprimindo e já estão sentindo isso. E vai passando, até que Jesus vai chegando na cidade, já ao entardecer. Laura, quando tu vier traz água para mim. Eles estão passando, chegando na cidade, e Jesus vai dizer assim, rapaz, Laura, dá água. Vai chegando na cidade, e a palavra fala que Jesus fez como que fosse para mais longe, né? Explicou tudo. E mesmo assim, os olhos deles não foram abertos. Então, Jesus vai, rapaz, vou seguir ali, estou indo. Só que como já era de noite, eles constrangem Jesus a ficar na casa dele. E esse constranger é insistir. Não, cara, não vai não. Tá ficando tarde, vem, a conversa tá tão boa, conversa com a gente aqui, fica com a gente, ceia com a gente aqui. E daí eles constrangem Jesus. Obrigado. Coisa boa ter água no filtro. Tanto que ela bebeu. Então, eles constrangem Jesus a ficar com eles. Se nós não estivermos atentos, não sei se vocês perceberam isso, se nós não estivermos atentos, existe muito jogo de palavras entre e eles ficou com ele, e eles ficaram com ele, e eles. Quem é ele? Esse ele. Porque aqui a palavra não vai colocar o ele igual a gente faz, com o E maiúsculo para dizer que é Jesus, e o ele com E minúsculo para dizer que é o povo. Por isso que a gente precisa ficar atento à narrativa e entender que eles o convidaram a ficar, os discípulos convidando a Jesus, e ele aceitou ficar, Jesus aceitou ficar. Então, Jesus senta lá com eles e toma o pão, parte da graça, e na hora que Jesus parte o pão da graça e distribui o pão, os olhos deles são abertos e eles entendem que é Jesus. E Jesus, vai-se embora, desaparece. Nós temos... Quando eu estava lendo isso aqui, a minha cabeça... Meu Deus. Nós temos duas coisas aqui importantíssimas para tratar. A primeira é que, muitas vezes, a gente só vai reconhecer Jesus na nossa vida se ele fizer de novo o que ele já fez. Né? Tem um louvor que ele fala assim, faz de novo, como da primeira vez, né? Tem menor dois aí. Não. Teu povo clama a ti mais uma vez. É isso aí.
faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez. Então, existe sempre alguém clamando para que Jesus vai avivar novamente. Ele já avivou uma vez. Então, eu preciso que ele reavive, porque eu só vou saber que ele, se ele fizer de novo, o que só ele pode fazer. E eu não preciso que ele faça novamente. Eu sei que ele é. Eu posso me assegurar, porque a palavra fala que ele é. E ele não mente, porque segundo a longanimidade de Deus e o caráter de Deus, Deus não mente. Jesus, como sendo Deus, também não mente. Então eu não preciso que ele faça de novo. Mas existem situações nas nossas vidas que nós só vamos reconhecer que é realmente Cristo quando ele fizer algo que ele já fez, onde eu reconheci a mão dele. Quando for no momento de alegria. E muitas vezes não vai ser no momento de alegria. Vai ser no momento de sufoco, de tribulação, que ele vem com refrigério, vem com ajuda, seja através de pessoas, através da própria palavra de Deus. E aí a gente vai reconhecer ele. Então esses discípulos reconheceram Jesus quando Jesus fez novamente o que ele já havia feito. Existe outra passagem no Evangelho de João, lá no final do Evangelho, acho que é João 22, que Jesus, nesse mesmo contexto, morreu e ressuscitou, e os discípulos, vão pescar. Os discípulos já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, que já tinha aparecido. Pedro fala, vou pescar, os outros falam, vou pescar também. E eles estão lá pescando, não pega nada, como foi da primeira vez. Lembra que quando Jesus encontrou Pedro, Pedro tinha pescado, não tinha pegado nada, e os homens jogaram a rede de novo, né? Dessa vez, Jesus já ressuscitou. E os discípulos estão lá, não pegaram nada, e daí eles veem o cara lá na praia, já estão voltando, e eles falam, perguntam se tem alguma coisa para comer, e eles falam que não, porque não pegaram nada. E daí Jesus manda jogar a rede no outro lado. Quando Jesus manda jogar a rede do outro lado, João fala assim, ele é o mestre. Eles reconhecem que é Jesus. A palavra fala que Pedro, ele cinge as roupas, amarra aqui e sai para ele desesperar. Então, vai acontecer episódios que a gente só vai conhecer Jesus novamente que a gente só vai reconhecer Jesus quando ele fizer novamente o que ele fez em nós. Mas pode ser que essa oportunidade nunca aconteça. Nunca. Nunca aconteça. E eu vou passar a vida toda querendo que Jesus toque em mim, igual ele tocou lá em 1930, ou lá quando eu me converti, e pode ser que isso nunca aconteça. E eu não preciso, eu preciso entender que eu não necessito que essas coisas aconteçam para crer em Jesus. Para seguir a vida, para continuar me dedicando, para continuar estudando, para continuar crendo. Não preciso que isso aconteça. Porque nós não vivemos pelas coisas que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós sabemos. A fé é certeza e convicção. Eu tenho certeza das coisas que eu espero e tenho convicção dos fatos que aconteceram e eu não vi. Jesus ele tem tanta ciência disso que no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ele fala assim, que as pessoas que viram ele é bem-aventurado, mas mais bem-aventurados ainda, ele fala para você e para mim, mas bem-aventurados são vocês que mesmo não vendo, creram. Então, eu realmente sou bem-aventurado ou não? Eu não preciso que Jesus me faça novamente o que ele fez. Se ele fizer, é graça dele. É misericórdia dele, mas eu não preciso. Eu preciso continuar crendo. Esse é um ponto. E o outro ponto pode ser um pouco mais difícil de entender. Na minha cabeça faz muito mais sentido, mas na hora que eu colocar para fora, eu tenho certeza que não vai fazer. Vamos lá. Jesus ressuscitou, como nós vimos aqui, em corpo, em carne. Eu aprendi há muito tempo atrás que quando a gente for saber se a pessoa está endemoniada mesmo, a gente tem que perguntar se ela confessa que Jesus ressuscitou em carne. Porque segundo as Escrituras, se eu não me engano, os demônios e Satanás e as seitas não creem que Jesus ressuscitou em carne, só em espírito. Mas aqui, como nós lemos, Jesus diz, pega aqui, para tu ver se eu não tenho carne, porque espírito não tem não, mas eu tenho. E se você estiver duvidando, me dá um negócio aí para eu comer, como agora. A gente acabou de ler. Então, Jesus ressuscitou em carne, Corpo, matéria. Consegue atravessar a parede? Não consegue,
Mas a gente viu que Jesus atravessa paredes. Jesus aparece do nada. Jesus está lá com o pessoal lá em Emaús, certo? Quando o pessoal entende que é Jesus, ele desaparece na frente deles. Daí eles falam, poxa, não ardia nosso coração quando o mestre falava? Eu tardia. Quando eles entenderam que era Jesus, a palavra fala que imediatamente eles se levantam de noite e vão lá para onde os 11 estavam. Só que os discípulos nessa altura, eles estavam todos escondidos. No outro evangelho sinótico vai falar que eles estavam escondidos com medo dos judeus que queriam matá-los, trancados dentro de casa. E Jesus ele aparece dentro dessa casa, mano. Salve, galera! Ele aparece. Então Jesus, ele está no corpo, na humanidade, na história da humanidade e também na eternidade. Jesus ressuscitou com o corpo para a eternidade. Tanto é que ele sobe aos céus com o corpo que ele ressuscitou, corpo físico. Esse corpo físico, ele existe na eternidade e a eternidade é fora do tempo. Deus, ele é atemporal. Ele não está, ele está fora do tempo. Passado, presente e futuro acontecem e Deus tem soberania sobre tudo isso. O tempo está aqui e Deus está aqui. Ele sabe tudo o que vai acontecer e do que já aconteceu. Jesus ressuscitou? Jesus está aqui, fora do tempo. Sabendo de tudo que aconteceu e do que vai acontecer. Só que Jesus, ele pisa no tempo para conversar com os discípulos. Conversa com os discípulos, abre os olhos dos discípulos e sai do tempo, vai para a eternidade. O discípulo corre para Jerusalém, vão lá contar os outros que aconteceram. Jesus vai, atravessa a parede, salve galera, no salto da eternidade para o tempo. Não há impedimentos para que Cristo não esteja conosco. Tanto é que esse é um dos nomes que o anjo fala para Maria que ele terá. E ele será chamado Jesus, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. O conosco, ele é além de comigo. Deus, não é Deus comigo, é Deus conosco. Então, o Deus conosco, ele dá a ideia de que na unidade, como o Salmo fala, na união e na unidade é onde Deus ordena bênção e vida para sempre. Quem tem vida para sempre? Cristo. Certo? Maomé, Buda, qual o nome de outro aí? Desses? Qualquer um dessas religiões. Todos eles estão mortos. Nenhum deles pode oferecer vida eterna. Só quem pode oferecer vida eterna é quem vive eternamente. Cristo venceu a morte, tendo recebido vida eterna e o nome que está acima de todo nome. Somente Cristo pode dar vida eterna porque Ele é vivo eternamente. Amém? Então, entendendo, esse ponto é só para a gente poder, meu Deus, eu preciso ler a palavra para entender que Jesus estava fora do tempo, estava no tempo, para que possa gerar sede na gente de buscar o Senhor, que não há impedimentos para que Deus esteja conosco, nada está fora do controle dele. E isso, muitas vezes, é entendido de maneira errada. Muitas vezes a gente pensa que Deus está nos tratando como marionetes, porque Ele está no controle de tudo. Mas o controle de Deus, ele é da soberania de Deus. Assim, você não quer fazer, Deus não vai te obrigar a fazer. Ele sabe que no futuro algo vai acontecer com você porque ele está no controle do tempo. Você querendo ou não, você vai chegar num tempo onde Deus já sabe o que vai acontecer. Quando a gente falou que Jesus no caminho, falando com os discípulos, o coração dos discípulos já estavam ardendo, a gente pode entender que muitas vezes Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, seja no momento do culto, ou no momento do devocional, em casa, lendo a palavra, ou no trabalho,
ou escutando um louvor, o nosso coração vai arder. Algo vai mexer dentro de nós e a gente precisa dar voz para esse sentimento. Porque assim, se você entender que o coração dos discípulos já ardia quando Jesus falava, por que eles não falaram? Sim, rapaz, estou sentindo um negócio aqui, está falando, estou sentindo um negócio aqui. Estou sentindo um negócio aqui. Sabe, muitas passagens do Novo Testamento não vai ter Cristo falando o que fazer. Ou Deus descendo pessoalmente falando o que fazer. É uma ou outras vezes que Cristo vai ter uma passagem que Cristo ele entra na prisão, senta do lado de Paulo e fala assim, seja forte, cara, porque o que vem ainda é pior ainda. Eu quero que você saia daqui e vá para Roma para ser preso lá. Cristo senta com ele e fala isso. Na escolha do discípulo para substituir Judas, né, a gente sabe que Judas eram 12, Judas morreu, ficou só 11. Lá no começo do livro de Atos, eles vão escolher entre 2 pessoas para substituir Judas. E isso é Atos 1. O Espírito Santo não tinha descido ainda. O que é que eles fazem? Eles fazem o que era feito no Antigo Testamento. Eles fazem o Urim e Tumim, que era usado. Existiam várias maneiras das pessoas escutarem a voz de Deus para determinadas coisas no Antigo Testamento. Colocar algodão ou sal em cima de casa, o que molhasse, o que ficasse seco, era a resposta de Deus. Se isso aqui ficar molhado é porque Deus quer, se ficar seco é porque Deus não quer e tal. E o Urim e Tumim era usado como as pedras do manto sacerdotal. E através dessas pedras consultava e a sorte escolhia, porque era Deus que estava escolhendo, a pessoa certa. E aí tinham 2 discípulos e um discípulo foi escolhido assim. Só que depois que o Espírito Santo é derramado em Atos 2, não existe mais menção no Novo Testamento de decisão tomada pelos apóstolos na base da sorte. Porque agora tudo é impressão interior. O Espírito Santo que Jesus prometeu, ele veio para quê? Para nos ensinar acerca de tudo. Estou com uma dificuldade que eu não consigo resolver, quem vai me ensinar? O Espírito Santo. Então, Paulo queria ir para um lugar. O Espírito não deixou ele ir. Ele sentiu de Deus que não era para ele ir. Então, vamos supor que ele queria ir para o Jardim Gás. Sentiu que não era para ir. Não, então eu vou para a Lusiânia. Sentiu também que não era para ir. Não foi Deus que falou para ele. Ele sentiu no espírito dele que não era para ele ir. Foi impedido pelo espírito. Daí a palavra fala que ele vai dormir, tem uma visão de um homem lá da Macedônia, falando para ele, passa para cá e vem ajudar a gente. E daí ele vai. Né? Silas, quando a igreja tem um dilema para saber se os novos convertidos, que não eram judeus, iam ser circuncidados ou não. E daí Paulo era contra, Pedro era a favor, e eles mandam uma carta para a igreja de Jerusalém para saber qual era a resposta, se precisava circuncidar ou não. Para o homem ser cristão é muito mais difícil. Então, Paulo vai lá para a igreja e a igreja decide que não é necessário não, pode só crer em Jesus, está bom. Aí vão lá para a igreja e as pessoas de Jerusalém acharam por bem mandar 2 discípulos com eles, que era Silas e o irmão de Jesus, Tiago, uma coisa assim. E eles foram ler a carta, a igreja aceitou tal, e o outro discípulo voltou para Jerusalém, só que Silas sentiu de ficar para ajudar Paulo. E aí a gente sabe que Paulo e Barnabé brigam, João Marcos vai embora com Barnabé e Paulo fica só. Ficaria só se Silas não tivesse ouvido a voz do seu interior e permanecido onde ele estava. Então, muitas vezes, se nós não estivermos espiritualmente fortalecidos com o Senhor, a gente nunca vai escutar o Espírito Santo nos ensinando. E em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, há sempre um ensinamento de Deus. Sempre, sempre. Né? Tem uma frase que as pessoas postam que é: o que não é sucesso é aprendizado. Nunca tem uma derrota. O que não é sucesso é aprendizado. Então sempre vai ter um aprendizado a respeito do Espírito Santo. Os discípulos já sentiam o arder no coração quando Jesus falava. Mas somente quando os olhos deles foram abertos é que eles falaram: poxa, realmente o negócio estava pegando fogo dentro de nós quando o rapaz estava falando.
E qual é a atitude que nós temos tido quando Deus fala conosco? Quando Deus fala contigo, o que é que você faz? Você espera que Ele confirme daqui a 25 anos o que Ele falou há 25 anos atrás para que você possa andar? Ou você, com convicção e com fé, você acredita naquilo que o seu Espírito está dizendo para você, naquilo que Ele está te instruindo e segue a respeito disso? Muitas vezes, os nossos planos e sonhos no ministério e para Deus, eles são cessados porque a gente quer que Ele continue confirmando eternamente. Deus quer te levantar como pregador da palavra. Amém. Deus falou para mim, né? Uma hipótese. Deus falou para mim que ia me levantar como pregador da palavra. Amém, Senhor. Mas o Senhor vai ter que confirmar. Manda um profeta amanhã vestido de azul, e aí eu vou crer. Aí o cara vem vestido de azul e fala. Daí eu, não, Senhor, agora o céu tem que amanhecer cinza, e aí o céu amanhece cinza. E eu continuo sem crer. Aí depois, não, agora o arco-íris tem que ser preto e branco. Aí eu vou postergando, já tenho dentro de mim a resposta que eu quero. Sabe, a gente pode ter um exemplo muito bom de Jesus no Getsemane. Né? Jesus fala que ele veio para a terra não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Então tinha duas vontades. Tinha a vontade de Deus, que era religar o homem com Deus através do sacrifício de Jesus. Né? Jesus morrendo, levando o pecado de todo mundo, dava acesso ao homem, a Deus, e aí o homem realmente virava um com Deus através de Cristo. E existia a vontade de Jesus, que a Bíblia não fala qual que era, Jesus não fala qual que era, mas parte dela é dizer, olha, Senhor, não quer não. Porque ele está lá no Getsemane orando 3 vezes ele foi orar, e não foi em 20 minutos não, era de horas. 3 vezes ele foi orar e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas conforme seja feita a tua vontade, não a minha. Se ele falasse só afasta de mim esse cálice, não era possível? Era possível. Mas a vontade de Jesus nunca foi superior à vontade do Pai. Ele esteve sempre submisso à vontade de Deus. Então, quando ele termina a oração falando, mas seja feita a tua vontade, e 3 vezes ele vai orar e a resposta é positiva para a vontade de Deus, ele entendeu. Entendeu que ele tem que seguir. E a gente vai entender lá em Hebreus, que Hebreus fala assim, e Jesus tendo se apresentado a Deus com súplicas e lágrimas, foi ouvido. Então Deus ouviu o que ele falou. Só que não deu a resposta que ele queria. E ele entendeu, assim, não, então, bora para frente. Quando a gente tem o entendimento de que eu não preciso que Deus confirme várias vezes aquilo que ele já me falou e que eu sei, Deus não vai mandar tu matar ninguém. Deus não vai mandar tu roubar, Deus não vai mandar tu se prostituir, Deus não vai mandar tu... Não vai mandar. Satanás não vai mandar tu ser generoso. Não vai. Não vai. Tudo que o Espírito Santo coloca no meu coração, pode ter, ou no seu coração, pode ter certeza que se não edificar a mim, com certeza vai edificar o próximo. E eu preciso só crer na palavra que já foi lançada sobre mim. Assim como os discípulos, depois de ter o entendimento, eles correm de noite para avisar para os outros o que tinha acontecido, e Jesus aparece para eles, a gente tem que ter esse mesmo entendimento de assim, eu preciso agir sobre aquilo que eu falo. Eu preciso agir sobre aquilo que eu me prontifico. Aquilo que eu me prontifico, né? Eu tenho alguém contando comigo. Se eu me prontifico, aí deixar você na sua casa. Aí, beleza. Não, pode vir para o culto que eu te levo em casa. Aí dá 10 horas e e chove, e o Uber não aceita, e tome chuva, e o Uber R$40, e tome chuva, e 50, vai só subindo. Quanto mais chuva tem, mais dinheiro é. Qual é a garantia para tu vir? Não é que eu ia te deixar em casa? Se não, irmã, tá chovendo, te vira aí. Entra pra minha casa, fecha a porta, joga. Aí, nem o colchão, tu vai deitar bem aqui, ó, bota a bateria pro lado e dorme em cima do tapete para os gatos. Sabe, tem alguém contando comigo. E o que é que eu vou fazer com isso? Do mesmo jeito que de alguém da minha comunidade conta comigo, Deus, ele conta comigo para aquilo que ele escolheu para mim. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós, tem um propósito na vida de cada um de nós, não tem?
Tem. Mas esse propósito para se realizar, para se concretizar, ele vai depender de mim e de você. E mesmo quando a gente não percebe, Deus continua guiando a gente. Deus continua guiando. E eu vou usar vocês como exemplo, porque assim, ó, ninguém bota na cabeça que quer ir para frente por vontade própria. Por vontade própria. Se não for algo que foi inserido em você não, eu não quero. E aí que eu gosto de falar, eu não quero. Mas não é algo meu. Eu não gosto de ler. Por isso que eu fiz. Eu não gosto de ler, por isso que eu fiz exatos. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu baixo a Bíblia aqui e no meu perfil do YouTube tem várias horas de áudio da Bíblia. Eu não gosto de ler. Eu leio a Bíblia, eu não gosto de ler mais nada. Mas eu fui chamado para ministrar, então eu tenho que ler. E esse desejo que é gerado em mim não é meu. Porque eu não quero, a minha carne não quer. Eu quero chegar em casa, eu quero dormir. Eu quero que eu estava fazendo semana, 3 horas da manhã eu estava ensaiando. Quando eu chego em casa, porque eu tenho um compromisso a minha vida, ela tem que ser pautada por isso. Se você não fizer, isso tem que ser entendido em amor e em paz, em nome de Jesus. A obra de Deus, o propagar do Evangelho, a bondade de Deus, não vai parar porque você não quer. Quem vai parar sou eu e você. E eu e você vamos estagnar, enquanto outras pessoas, e isso não é uma corrida, mas é uma meta de vida. Enquanto outras pessoas estão voando, sem se cansar, correndo sem se fatigar, porque a palavra garante. Em Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor correrão, não se cansarão, voarão como águias, não fatigarão. Mas se eu não quiser, não vai acontecer. Eu preciso dar o meu jeito, eu preciso romper, e quanto mais isso arde em mim, mais eu tenho desejo de fazer isso. Por isso que eu falo que não é você que decide, eu vou querer ser pregador, eu vou querer ser cantor, eu vou querer ser tocador. Não é. É um desejo plantado pelo próprio Espírito dentro do coração. Porque você vai ter que abrir mão de tanta coisa, meu irmão. Tanta coisa. É igual o que eu estava falando da Regina. No dia que ela estava pregando, ela falou que ela era tímida. Você acha que por ela estaria pregando? Se não fosse o desejo que Deus coloca no coração da gente, a gente não faria o que a gente faz. Se não fosse o desejo que Deus coloca no coração da gente de prosseguir ministrando a palavra, um dia como hoje, não, velho, vamos fazer um PG aqui, a gente canta 2 músicas, cada um vai embora para sua casa. Mas o apoio que nós fizemos não foi com nenhum de vocês, foi com Deus. Então eu preciso entender que assim como os discípulos tiveram uma atitude de vamos nos levantar, a gente vai correr agora de novo para Jerusalém, mais 10 quilômetros, 20 quilômetros no dia. A gente vai correr de novo, porque o que a gente viu aqui não pode ficar encoberto. E lá eles vão lá e contam tudo o que tem acontecido e realmente eles entendem que exercitou. Existem coisas que o Senhor... eu vou usar a analogia de gravidez, né? Existem coisas que Deus ele fecundou no nosso espírito. Ele gerou no nosso espírito. E que precisam de ações nossas, não de Deus, para que essas coisas elas nasçam. Você vai, tem pessoas que Deus colocou no interior dela de pregar para morador de rua. Ela vai falar sobre morador de rua, ela vai entender sobre morador de rua, ela vai estudar sobre morador de rua, ela vai querer estar perto de morador de rua, ela vai orar, gastar a vida por isso. Quando Deus coloca um desejo no nosso coração, do nada a gente vai estar falando sobre aquilo. E aquele desejo vai falando, e vai se aperfeiçoando, vai buscando, vai correndo atrás, até que um dia isso nasça. E um dia isso vai nascer, seja dentro de você ou dentro de qualquer outra pessoa.
essas coisas que Deus nos mostra, assim como os discípulos foram abertos os olhos e eles imediatamente correram para a presença dos irmãos, não podem ser negligenciadas. Porque, se você entender assim, ó, Deus te deu um sonho, te deu um projeto e você está meio cabreiro assim, será? Aí você vai lá nos discípulos, lá nos seus amigos discípulos e conta, olha, Deus falou assim comigo, cara, mas eu não sei. E aí você pode muito bem ser encorajado a prosseguir ou a orar para buscar discernimento. E aí você tem uma visão, rapaz, eu sou assim mesmo. E aí a pessoa, não, Deus me chamou para trabalhar com jovens porque eu gosto de conversar, mas eu me acho tímido. Aí você vai ter uma visão de outra pessoa, não, tu é conversadeira mesmo, é isso aí mesmo, vai na tua fé. Sabe? São coisas que se nós não colocarmos para fora, vai morrer dentro da gente. Vai morrer dentro da gente. Como eu disse, pra gente, faltam 8 minutos para a gente encerrar, vai encerrar em 8 minutos. A gente pode entender que no mesmo caminho do desânimo que havia em Lucas 24, que a palavra começa a ter desanimados, quando que tinha acontecido com Jesus. E esse desânimo se transforma em alegria quando eles encontram Jesus realmente no partir do pão. Existe para mim e para você um partir do pão. Uma hora em que nossos olhos vão realmente se abrir em Deus e nós vamos realmente entender o que Deus é para nós, quem Cristo é para nós e qual é a minha vida a partir de quem Cristo é para mim. Qual é a minha vida a partir de quem Cristo é para mim? É uma vida de total renúncia. É uma vida de abrir mão da minha carreira, muitas vezes, de abrir mão dos meus sonhos em prol de Cristo. E é poético e é bonito falar, mas viver não é. Não é. Mas é uma renúncia que, por muitas vezes, pode não ter o seu galardão, né, a sua premiação aqui, mas com certeza será premiado no céu. Com certeza. Então, o mesmo Deus que, no momento de angústia, ele se revela com uma alegria no final, é o mesmo Deus que está conosco no caminho. Eu até contei isso essa semana, a gente acha que Deus só precisa estar comigo no momento da vitória. Eu vou orar a Deus pela vitória e muitas vezes essa vitória só vai chegar 25 anos depois. E durante eu estou falando 25 porque é a idade da promessa de Deus na vida de Abraão até o filho dele nascer. De quando Deus falou que ele seria pai, até Isaac nascer, passou 25 anos. Mas nesses 25 anos, Deus estava com ele. Deus não apareceu no ano 25, agora sim é seu. No decorrer desses 25 anos, Deus estava com ele. No decorrer da nossa jornada, naquilo que Deus nos proporcionou a sonhar e a viver, Ele vai estar conosco. Naquilo que Deus nos prometeu que nós seríamos ou que nós faríamos, Ele vai estar conosco. Deus nos prometeu que nós alcançaríamos nações, alcançaríamos famílias, pessoas. Ele estará conosco até que nós alcancemos. E quando nós alcançarmos, novas metas virão e Ele continuará conosco. Isaías 41:10 fala assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso reflete como Jesus estava ao lado do discípulo, mesmo sem que eles percebessem. O próprio salmista, no capítulo 23, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Pronto. É só o que você precisa saber. No dia da aprovação, Ele está com você. No dia da bênção, Ele está com você. Na jornada, até você se tornar quem Ele quer que você se torne, Ele também vai estar com você. Através do seu espírito, através da comunhão com os irmãos, através do seu trabalho para a igreja ou fora da igreja. E em tudo isso nós somos capacitados. Amém? Amém. A passagem da história dos discípulos de Emaús vai mostrar para a gente muitas coisas que acontecem na nossa vida que podem ser cessadas ou que a gente pode deixar continuar a acontecer. Geralmente, algumas pessoas, quando têm frustrações grandes, elas não se abrem.
elas se fecham ali, não falam para ninguém, e aquilo, por mais que seja um reflexo de autodefesa, né? Se eu não quero contar para ninguém, vou aqui. Por mais que seja um reflexo de autodefesa, com o decorrer do tempo, vai se tornando uma coisa pior. Vai se tornando algo pior, vai se tornando algo pior, até chegar o momento em que ela não sente mais desejo de nada. Somente de ficar no canto dela, de não ter interação com mais ninguém, não quer saber de nada. E do mesmo jeito que acontece isso na nossa vida real, né, na vida física, acontece também na vida espiritual. Deus me dá um direcionamento, Deus me dá uma direção, e eu fecho meus olhos para aquilo, eu não vou conseguir andar nessa direção com os olhos fechados. E como a gente sabe, para finalizar, a palavra fala lá nos Salmos que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se eu não tenho luz, como que eu consigo andar? Né? Se eu não tenho luz, que é a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se eu não tenho a palavra, como que eu vou conseguir andar? Então como que eu vou conseguir conhecer Jesus fora da palavra? Se você for prestar atenção, existem várias vertentes da igreja protestante. Existem várias, aqui no Jardim Gá, em qualquer outro lugar, existem várias vertentes de igreja. Cada uma com aquilo que ela acredita do Jesus que ela acha que ela deve ter. Existem igrejas que Jesus não requer vida de renúncia. Existem igrejas que Jesus não requer uma vida de santidade. Existem igrejas que o Jesus deles não requer uma vida de doação. Existem igrejas para todo tipo de gente. Como que eu vou conhecer a igreja que Jesus é o Jesus bíblico, sem eu conhecer a palavra? O caminho, né? O versículo de caminho de Emaús, no Lucas 24, ele vai falar sobre frustrações que podem nos cegar. Ele vai falar sobre palavras que a gente quer ouvir por metade, só a parte que é boa. Eu quero ouvir sobre o Cristo vitorioso. Eu quero ouvir sobre o Cristo que me dá, sobre o Cristo que me abençoa, sobre o Cristo que está comigo, sobre o Cristo que é vencedor e que me faz vencedor, sobre o Cristo que diz que se eu pedir Ele vai me dar, sobre o Cristo que diz que quando Ele voltar vai me dar uma coroa de glória, sobre o Cristo que diz que quando Ele voltar eu vou reinar com Ele, sobre o Cristo que diz que quando Ele voltar vai ter um lugar que não vai ter mais choro, nem dor, nem pranto, porque tudo se passou. Esse Cristo eu quero, mas o Cristo que diz assim, aquele que quer vir após mim tem que pegar a sua cruz e seguir-me. Porque aquele que ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo quanto tem. O Cristo que pede para eu pegar a minha cruz, e essa cruz não é uma família ruim, essa cruz não é um pai alcoólatra, essa cruz não é um irmão nas drogas, essa cruz não é uma falta de emprego, essa cruz não é pouco dinheiro na conta, não. Essa cruz são as minhas renúncias. É uma cruz que só eu posso carregar. Porque se você mora com mais gente e você não tem dinheiro, todo mundo está sem dinheiro. Se você mora com mais gente e falta água, fica todo mundo sem água. Mas as suas renúncias só você sofre. Se você parar de comer açúcar, o pessoal vai continuar comendo, você vai ficar sem comer. Se você parar de pecar, o pessoal vai continuar pecando, mas você vai continuar sem pecar. Se você parar de falar mentiras, você vai continuar sem falar e o pessoal vai continuar vivendo da maneira que eles estão vivendo. Então a cruz que Jesus fala são as renúncias que eu tenho que viver. E sem essas renúncias é impossível. É Cristo que fala, não pode. Você não pode ser meu discípulo sem renunciar tudo quanto tem. Então, como eu falei, nos mostra que as frustrações podem nos cegar, nos mostra que existe parte das palavras que nós queremos para nós e outras não. Nos mostra que Jesus está conosco no caminho e as sensações que nós temos pelo Espírito devem ser levadas em considerações. Nos mostra que ao nós abrirmos os olhos para ver quem Cristo é realmente, nós temos que tomar uma atitude sobre aquilo que Cristo nos abriu os olhos. Né? A palavra vai nos falar que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Aquilo que eu não sei, eu não serei cobrado. Mas a partir do momento que eu já sei, você já sabe.
Tu sabe que não pode andar assim, por que tu não está andando? Tu sabe que não pode falar assim, por que tu está falando? Então, existem ações que eu tenho que fazer quando Cristo abre os meus olhos. Tudo isso de um Deus que entra no tempo depois de ser eterno para continuar comigo. De um Deus que envia o Espírito Santo e ele fala, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos num patamar de vítima, nós não estamos no patamar de uma pessoa que, eu fui abandonada por Deus, não. Pelo contrário, nós somos assistidos não no fato de ser visto, né? Mas de ser amparados, né? Assistência de amparo. Nós somos amparados em todas as ocasiões por Deus, através do seu Espírito, através da palavra e também, muitas vezes, através de nossos irmãos. Tem muitas vezes que você vai ler, não sente nada, que você vai orar, não sente nada, mas você manda mensagem para alguém, essa coisa edifica. E isso tudo eu só vou conseguir quando eu me dispor a viver o que Deus quer para mim. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Vamos orar pelos irmãos que são os irmãos doces. Os irmãos doces da igreja. Quando o Schauber não sai. Vamos orar pelos nossos irmãos que não conseguiram vir. Vamos continuar orando para que a gravidez da Regina continue sendo abençoada. A primeira é sempre difícil, mas quando ela tiver os 4, 5 filhos dela, ela vai estar acostumada já. Vamos orar pelas pessoas que têm nos acompanhado pela internet. Tem sempre alguém olhando a gente, vendo a gente. E isso, tanto para vocês quanto para nós, nos dá uma responsabilidade de não estar falando besteira. De não estar enchendo linguiça, de não estar pregando um Cristo que realmente não existe, ou de um Deus de amor. Orem pelos amigos de vocês, porque pode ser que eles não orem, mas você pode orar. Interceder por alguém é tomar a frente dessa pessoa nas causas dela. Então a gente pode, se a gente não pode forçar essa pessoa, a gente pode orar por ela, para que ela seja convencida tanto pela nossa vida quanto pela palavra, através do Espírito Santo. Orem para que a gente consiga se manter firme em decorrência das coisas que acontecem, assim como os discípulos de Emaús, que tiveram notícias ruins a respeito de Cristo, puderam realmente se sentir felizes conhecendo Cristo novamente. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar a Ti, agradecendo e Te louvando, Pai, Te rendendo graças, Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ter colocado em nós, Pai, algo que só depende de nós mesmos para se concretizar. Obrigado por ter aberto nossos olhos. Nós Te damos graças, Pai, por o Senhor ter colocado em nós a chama do Teu Espírito cada vez mais ardente em nosso coração. Amém. Obrigado por ter nos feito, nos disponibilizar para a Tua chamada, para o Teu ministério, para o Teu servir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre aptos, Pai, a nos desprender do mundo, aptos a largar tudo aquilo que pode te afastar de nós. Em nome do Senhor Jesus, nos dá cada vez mais ousadia, intrepidez no Espírito Santo, para que no meio das adversidades a gente sempre olhe para uma saída que é o Senhor. Para que a gente tenha sempre uma palavra branda, uma palavra calma, mas uma palavra que traz mudança, uma palavra que vem direto do céu. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter uma vida de completo renovo, de completa mudança, de completa entrega ao Senhor. Possamos, em nome do Senhor Jesus, experimentar o sobrenatural todos os dias, o sobrenatural simples de poder acordar e ter um lar, e ter uma cama, e ter uma casa, de poder dar graça pelo nosso café da manhã, enquanto muitos não têm, de poder dar graças por, muitas vezes, o básico do básico, Pai, por cada respirada que nós podemos dar. Obrigado pelo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, e nós Te pedimos, Pai, continua trabalhando em nossas vidas, continua nos abençoando, continua nos levando a lugares onde ninguém quer ir,
Continua nos levando de maneira que só o Senhor quer, em nome do Senhor Jesus. Toma cada um que veio hoje nas tuas mãos, abençoa as meninas que saíram da sua casa e vieram mais cedo, que estavam aqui cantando, entregando o seu melhor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que realmente, como nós cantamos hoje, a alegria que vem de Ti seja a nossa força, Pai. No dia da adversidade, nós possamos continuar alegres, porque o Senhor Jesus falou que Ele venceu o mundo, o plano foi concluído, está tudo certo, dá tudo certo. Em nome do Senhor Jesus, coloca uma porção dobrada, Pai, do Teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma aqueles que não conseguiram vir por conta da chuva. Abençoa a Tamires, a Gabi, Pai, que não conseguiu vir. O Heitor, a Dona Cacildo, o Francisco, Pai, nas Tuas mãos. O Alan, Pai. Em nome do Senhor Jesus, acorda, desperta o Alan nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Toma cada um que não pôde vir, Pai. A Regina, o Alex estão de repouso por conta da gravidez. Que o Senhor possa ampará-los, Pai. Que essa gravidez possa ser abençoada, continuar sendo abençoada, e que essa criança possa sentir o Teu Espírito ainda no ventre, Pai, através das nossas orações, através da vida de busca da sua mãe. Em nome do Senhor Jesus, leva as meninas para casa em segurança, e que elas possam ter uma noite de revelação da Tua palavra, sonhos espirituais com o Senhor e discernimentos vindo direto do Teu trono, Pai, para que a Tua glória, para que a Tua graça seja difundida no meio de cada um da nossa igreja, no meio de cada um da nossa comunidade, para que todos vejam o poder do nosso Deus, para que todos vejam a glória, a bondade, a misericórdia que há no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.